Olá! A Mata Atlântica é considerada um hotspot para a conservação, pois possui alta diversidade de espécies animais e vegetais. Porém, como ocorre também em outras florestas tropicais, essa diversidade está em risco devido a ameaças antropogênicas. Em 2009, um estudo mostrou que restam apenas 11% da cobertura vegetal original da Mata Atlântica, e essa cobertura vegetal encontra-se distribuída em fragmentos que formam um mosaico de áreas preservadas e degradadas. Diante deste problema, o CNPq, o ICMBio e as FAPES, através da chamada 18 de 2017, selecionaram projetos de pesquisa que poderiam contribuir, dentre outras coisas, para o desenvolvimento científico e a conservação da biodiversidade em unidades de conservação da Mata Atlântica. Meu nome é Bárbara, sou bióloga e doutoranda na pós-graduação em Zoologia da UFMG e vou falar sobre um dos projetos participantes. Intitulado Dinâmica Populacional de Espécies da Fauna Silvestre promovida pelas Unidades de Conservação da Mata Atlântica, este projeto teve apoio financeiro do CNPq e da FAPEMIG e foi executado na Universidade Federal de Minas Gerais, sob a coordenação do professor Fabrício Rodrigues dos Santos. Alguns animais, como é o caso de espécies polinizadoras e também de dispersoras de sementes, são essenciais para a manutenção dos ecossistemas naturais. Por isso, é fundamental compreender a dinâmica das populações dessas espécies para então sugerir estratégias de manejo mais adequadas à conservação de ambientes florestais. Ao mesmo tempo, a dinâmica populacional e, consequentemente, a conservação das espécies nativas da fauna também dependem da qualidade dos ambientes florestais, da conectividade entre as áreas preservadas e da integridade da cobertura vegetal. Assim, surge a dúvida: será que as unidades de conservação da fragmentada Mata Atlântica são capazes de sustentar as espécies da fauna importantes para a sua própria manutenção? Este projeto buscou aplicar metodologias modernas para compreender a importância das unidades de conservação na dinâmica populacional de algumas das espécies da fauna, que por sua vez contribuem com a manutenção ou então servem como indicadores da qualidade ambiental da Mata Atlântica. Os grupos de animais alvo dessa pesquisa foram abelhas, dípteros, que são moscas e os mosquitos, libélulas e vertebrados. As seguintes unidades de conservação foram selecionadas para este estudo: a Floresta Nacional do Rio Preto, o Parque Nacional dos Campos Gerais, o Parque Nacional do Caparaó, o Parque Nacional do Itatiaia, o Parque Nacional e Histórico do Monte Pascoal, o Parque Nacional da Serra dos Órgãos, o Parque Nacional da Serra da Bocaina, a Reserva Biológica de Pedra Talhada, a Reserva Extrativista Marinha da Baía do Iguapé e o Refúgio da Vida Silvestre dos Campos de Palmas. Foram estabelecidas duas metas para a execução do projeto. A primeira meta foi monitorar as populações de abelhas, dípteros e libélulas. Para atingir essa meta, foram previstas as seguintes atividades. Primeiro, a coleta de amostras através da busca ativa com rede entomológica, com armadilhas de interceptação de voo e também com armadilhas aromáticas. Em segundo, a montagem e a identificação e o tombamento dos espécimes coletados no Centro de Coleções Taxonômicas da UFMG. Terceiro, a extração e o sequenciamento de DNA. Já a segunda meta foi a identificação indireta e o monitoramento de vertebrados através de dípteros, hematófagos e saprófagos. Para essa meta, foram previstas as seguintes atividades. Primeiro, a montagem de bibliotecas de metabarcoding e segundo, o sequenciamento dessas bibliotecas para a identificação de espécies de vertebrados. Após 5 anos de projeto, foram realizadas várias campanhas de coleta de amostras e obtidas várias listas atualizadas e dados de distribuição de espécies de insetos presentes nas unidades de conservação amostradas, principalmente abelhas. Estes dados foram utilizados no Plano de Ação Nacional, PAN, de insetos polinizadores
e na lista de espécies de abelhas ameaçadas de extinção do ICMBio. Com os resultados do projeto, foram publicados 2 artigos científicos. O primeiro, publicado em 2019, descreve os efeitos das mudanças climáticas na distribuição e na estrutura populacional de 2 espécies de abelhas do gênero Bombus, na Mata Atlântica. Neste trabalho, foi analisada a conexão entre as unidades de conservação através do estudo de populações de bombos brasilienses. Foram indicadas também possíveis extinções locais ao sul da distribuição da espécie Bombus baiensis. No segundo artigo, publicado em 2022, é um estudo de biogeografia de abelhas neotropicais do gênero Bombus, incluindo algumas espécies endêmicas da Mata Atlântica. Infelizmente, a execução das atividades de campo e de laboratório foi dificultada devido às adversidades geradas em decorrência da pandemia de Covid-19. Tanto a universidade quanto as unidades de conservação foram temporariamente fechadas em 2020 e tiveram acesso restrito ao longo de 2021. Quando os locais reabriram em 2022, membros da equipe tiveram suspeitas e confirmações de infecção por Covid-19, o que impossibilitou, por exemplo, a coleta de amostras na reserva biológica da Serra Talhada. Além disso, a progressiva redução da disponibilidade de bolsas de iniciação científica, de mestrado, doutorado e pós-doutorado levou à ausência de estudantes e pesquisadores com dedicação exclusiva às atividades previstas no projeto desde 2019. Por todas essas dificuldades, as atividades previstas não puderam ser completamente executadas. Porém, os dados obtidos irão fomentar coleções científicas, o CISBio e a lista de espécies ameaçadas para trabalhos de manejo e estudos futuros. Além disso, o trabalho realizado até o momento e o material de campo e de laboratório adquiridos a partir da verba do projeto serão aproveitados para a continuidade das pesquisas. Inclusive, alguns trabalhos encontram-se em elaboração ou em fase final para publicação, dentre eles a descrição de uma nova espécie de abelha coletada no Parna Itatiaia, a descrição de uma nova espécie de abelha do gênero Melipona e a elevação de 2 subespécies ao nível de espécie, estudos taxonômicos de libélulas da família Pseudostigmatidae, utilizando dados morfológicos e moleculares de amostras coletadas nas unidades de conservação, e a elaboração e a padronização de protocolos de metabarcoding de DNA para a identificação e o monitoramento de vertebrados a partir de dípteros hematófagos e saprófagos coletados ao longo do projeto.